Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Autismo, uma jornada rumo à inclusão. Eu sou Juliane Castanha e estarei trabalhando com vocês o próximo módulo de práticas pedagógicas para a alfabetização de alunos com TEA. Vamos aos slides. Autismo, TEA e transtorno do espectro autista. Os três termos significam a mesma coisa. Quando estamos falando de autismo, TEA e transtorno do espectro do autista não tem diferença, são só terminologias diferentes. É uma dúvida recorrente aí que o pessoal tem e que fica, meu filho ele não tem autismo, ele tem TEA, falaram que ele tem características de TEA. Então, TEA, transtorno do espectro autista. Não vamos ter essa dúvida de forma alguma. A gente, em determinados momentos, vai falar sobre autismo, autista, né? Vou colocar a terminologia TEA e em outros momentos vou colocar o transtorno do espectro autista. Mas estarei falando da mesma coisa. No módulo 1, vocês viram com a professora Andrelissa a definição e história do autismo e várias características que as pessoas com autismo apresentam. Mas vamos revisar um pouquinho o conceito de autismo. Então, o que é o autismo? É um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta o cérebro, principalmente as áreas da comunicação e da socialização, ocasionando inúmeras perdas no processo do desenvolvimento humano. Prejudica tanto a aquisição como a manutenção de habilidades essenciais de vida diária necessárias à sobrevivência. Então, quando falamos que é um transtorno do neurodesenvolvimento, estamos falando que acontece ainda antes do indivíduo nascer, acontece ainda no processo gestacional. E neste momento da formação dos nossos órgãos, do cérebro, principal órgão por muitas funções aí cognitivas e motoras, ele acaba sendo afetado de forma direta na sua formação. Então, ocasiona lá alguns dos componentes que fazem com que essa maquininha especial que é o nosso cérebro tenha que estar funcionando com perfeição. E essa má formação do cérebro, ele vai afetar de forma direta a comunicação e a socialização do indivíduo. Também fazendo com que alterações significativas ocorram no comportamento. Então, se a pessoa tem problema de comunicação, de socialização e de comportamento, ela provavelmente terá inúmeras perdas no seu desenvolvimento, porque todos nós precisamos que todas essas áreas estejam funcionando com perfeição. No indivíduo autista, a comunicação ela está prejudicada de uma forma muito mais agravante do que numa pessoa que não fala, que não escuta. Por quê? Porque uma pessoa que ela não fala, que ela não escuta, a sua parte cognitiva ela está preservada, ela acaba desenvolvendo uma comunicação alternativa. Já na questão da pessoa com autismo, essa comunicação ela está prejudicada porque a forma com que ela enxerga as coisas, a forma como ela interpreta, ela acaba ficando alterada. Então, esse indivíduo ele vai ver as coisas de uma forma muito literal, o que ocasiona uma comunicação dispersa, uma comunicação que ela não vai de encontro ao sentido real do que está acontecendo, né? Alguém pode falar alguma coisa e ela interpretar outra, alguém pode ter um movimento e ela não perceber a emoção do outro. Então, todos esses símbolos sociais, essas dicas sociais, no indivíduo autista vai estar prejudicada. Por exemplo, eu posso olhar para uma pessoa e não
pronunciar uma palavra, mas olhar para ela com um olhar mais intenso, né? Então, estou apaixonada por ela. Ou eu posso olhar para a pessoa e com um olhar de piedade, de reconfortamento, né? Existe uma comunicação. E essas dicas sociais para a pessoa com autismo, elas podem estar prejudicadas. Não significa que todos os indivíduos com autismo estarão com essa função prejudicada, mas é uma questão que ocorre com frequência e que precisa ser trabalhada através das terapias para que o indivíduo vá entendendo o que significa um sorriso, o que significa alguém quando está chorando, porque para eles pode passar despercebido. Então, toda essa falha na comunicação, principalmente que a gente chama de comunicação social, vai afetar na sua socialização. Porque alguém pode achar esse indivíduo grotesco, pode achar esse indivíduo com falta de empatia e por aí afora. Quanto à aquisição de suas habilidades, de forma geral, nós se desenvolvemos observando outras pessoas. Precisamos de mínimas dicas sociais para o nosso desenvolvimento dessas funções do dia a dia, tais como tomar banho sozinho, fazer o nosso cuidado da higiene diária, saber se vestir, saber fazer o nosso alimento, pegar um ônibus ou quem tem carro mesmo dirigir. Para o indivíduo autista, todas essas funções elas podem estar prejudicadas e vamos precisar então, essa pessoa vai precisar então de inúmeras terapias para que esse desenvolvimento ocorra. Vamos dar sequência agora. O que esperar de uma pessoa com autismo na vida adulta? Vamos pegar lá na frente para depois a gente ir detalhando o seu desenvolvimento. A perspectiva é que o adulto com transtorno do espectro do autismo, ou seja, o TEA, tenha competências que o possibilitem cuidar de si, como a gente falou, né? Desde a higiene ao preparo de suas refeições, bem como transitar pela cidade de ônibus ou metrô, além de ingressar numa faculdade e estudar, conseguir um emprego, morar sozinho, constituir família, se for do agrado dele, né? Conquistar a autonomia financeira e pessoal e tudo mais que deseje e esteja ao seu alcance. Então, esse é o objetivo que a gente almeja para uma pessoa com autista, que ela desenvolva todas as habilidades que um ser humano sem autismo deseja também construir, mas que consegue com mais facilidade do que a pessoa que tem todas as suas funções, que tem várias das suas funções prejudicadas. A saúde do autista. Pessoas com autismo são mais suscetíveis a quadros de ansiedade e têm maior risco de desenvolver o diabetes, distúrbios gastrointestinais, epilepsia, distúrbios do sono, problemas de colesterol, pressão alta e obesidade, tá? Então, devido às características, algumas características do autismo, como os distúrbios gastrointestinais, que são muito frequentes na pessoa com autismo, devido à sua seletividade alimentar, em torno de 70% das pessoas com autismo, elas apresentam também quadros de epilepsia, principalmente eles tendem a se desenvolver na adolescência. Então, se o indivíduo ele chegou na adolescência, ele passou da adolescência e ainda não desenvolveu o quadro de epilepsia, a chance é mínima. No seu processo de desenvolvimento, de crescimento e da fase da infância até a adolescência, são feitos em torno de 3 exames do cérebro, né, para poder detectar se ele está
em processo de desenvolvimento da epilepsia ou não. São alguns cuidados que os neuros têm com o indivíduo autista. Quanto a distúrbios do sono também é uma das principais características da pessoa com TEA, desde a sua primeira infância, ainda muito bebês, eles apresentam uma agitação constante no sono, e essa agitação ela pode ser prolongada por toda a vida, portanto ela precisa ser tratada, né? Problemas de colesterol também, né, são ligados à questão da seletividade alimentar, a questão deles se alimentarem de uma forma inadequada, então ficam muito mais propícios a desenvolver o aumento do colesterol, a pressão alta e, por fim, a obesidade, né? Esses fatores também podem ocorrer devido à ingestão de vários medicamentos que a pessoa com autismo acaba precisando ter que tomar. Então, esses medicamentos podem facilitar, né, essa incidência desses problemas de saúde na pessoa com autismo. E todos eles precisam, desde a infância, serem tratados para serem minimizados ao máximo e não se agravar e causar um sofrimento constante para essa pessoa com autismo. Outro fator importante que a gente precisa relatar é a questão do preconceito, né? O preconceito, ele é muito recorrente, principalmente na fase escolar, e ele pode se seguir pela vida adulta também. Então, esse indivíduo autista acaba sendo muito impactado em sua vida pelo preconceito. Ele já tem um jeitinho diferente de ser, né? E ele acaba no convívio com a sociedade sentindo muito mais essa questão da dificuldade de fazer amigos, de socializar os seus interesses, porque ele dificilmente encontra alguém que tenha o mesmo gosto pelas coisas que ele gosta com muito fervor, por assim dizer, né, seu hiperfoco. Então, essa questão dificulta muito a sua convivência. Então, no nosso slide aqui, a gente tem uma pequena definição, assim, de algumas coisas que a gente precisa combater, né, dentro dessa questão do preconceito com a pessoa autista. Uma questão que não cabe ao autista, mas impacta diretamente em sua vida, é o preconceito. Ainda há na sociedade dificuldade de integrar o indivíduo com TEA em situações como no trabalho. Um ambiente hostil e até mesmo sujeito a bullying pode ser um obstáculo. Comportamento de pessoas que possam agredir de alguma forma o autista devem ser desencorajados e combatidos, para que ele possa executar suas tarefas da melhor maneira possível. Pessoas com autismo possuem determinadas habilidades específicas, nas quais são realmente talentosos. Esta característica do TEA pode tornar o autista um excelente candidato a uma vaga de emprego, por exemplo, tá? Então, é isso que a gente está falando, né? As pessoas, elas são medidas o tempo inteiro. A forma como você fala, a forma como você se veste, a forma como você se comporta, né? Nós somos cobrados atitudes sociais, de comunicação, a maneira de se portar, de se compor. Então, somos medidos pela sociedade, como se o indivíduo tivéssemos sido fabricados em massa. Todo mundo precisa ter o mesmo comportamento, precisa se enquadrar numa sociedade. E se você sair um pouquinho deste quadrado, dessas dicas sociais, você já é tido como um indivíduo esquisitinho. Então, essa questão de ser o esquisitinho, de se sentir esquisitinho, acaba deixando esse indivíduo autista muito mais frustrado, porque
ele é do jeito que é, ele gosta de ser muitas vezes do jeito que é. Ele só não acha outras pessoas para compartilhar dos seus gostos. Então, um exercício que a gente, enquanto professor, pode e deve estar fazendo é dedicar esta atenção ao seu aluno, às suas... dar importância quando o aluno autista vier lhe contar alguma coisa do seu interesse. Por mais maçante que possa parecer para você, porque eles têm, se eles gostarem do assunto, eles são capazes de falar horas e horas e horas e esperar que você aprecie o que eles estão falando. Porque nós, como seres humanos, nós precisamos nos sentir amados, nos sentir acolhidos e que os nossos interesses sejam compartilhados. Mas no caso da pessoa com TEA, nem sempre eles encontram pessoas que possam compartilhar dos seus interesses, mesmo porque os seus interesses eles podem ser interesses um tanto únicos. Por exemplo, como gostar de um determinado animal e falar dele o dia inteiro. Então eu gosto da girafa, vou falar sobre a girafa, vou saber tudo sobre aquela girafa e daí vou falar com você sobre girafa um dia, sobre girafa outro dia e sempre que eu ver você eu vou falar sobre a girafa, sobre as características da girafa, sobre o que a girafa gosta de comer no ambiente, o número, o período de reprodução dela, tudo sobre a girafa. Então essa pessoa, quando ela chega perto de você, você já pensa, né? Meu Deus, vou ter que ouvir de novo falar sobre girafa, né? Então esse é um exercício que a gente precisa fazer, porque para a pessoa é super importante. E a partir do momento que você, enquanto profissional, enquanto familiar do autista, conseguir fazer esse exercício, também vai se sentir muito melhor. E por outro lado, vai se especializar naquele assunto do indivíduo também. Em algum momento da sua vida pode vir a calhar, né? A ser útil. Outro fato que a gente precisa colocar para concluir essa questão do preconceito aí, do bullying, que a gente está falando de uma forma bem simples e minimista, já dá para dizer, porque esse assunto ele gera um tema para muitas aulas, né? Também essa questão do autista, ele perceber, né, que a pessoa só faz amizade com ele por interesse. Então, digamos assim, eu sou muito boa em informática. Então, as pessoas que chegarem perto de mim só vão chegar perto de mim com o interesse de conseguir um favorzinho meu para que eu solucione tal problema que elas estão tendo relacionado à questão da informática, né? Então, são situações assim que eles acabam percebendo que estão sendo medidos somente pelo que eles sabem fazer. Em alguns momentos, como só sobra isso, eles acabam gostando de se sentirem úteis em algum momento da sua vida. Mas que a gente, como ser humano, também precisa saber trabalhar de forma empática e reconhecer sempre o valor dessa pessoa pelo que ela sabe fazer, mas também pelo indivíduo humano que ela a questão da sua superação em todos os momentos. A gente conhecendo pelas inúmeras dificuldades com que ele passa, a gente também precisa trabalhar a nossa empatia e entender toda a sua sensibilidade. Quanto aos impactos do diagnóstico tardio. Então, os impactos, né, do diagnóstico tardio, eles são extremamente preocupantes. Atualmente, muitas pessoas adultas estão recebendo o diagnóstico de TEA. Estes podem passar anos com a sensação de que algo não se encaixa, né? O perfil deste grupo costuma ser daqueles que têm um grau leve dentro do espectro. Não apresentam deficiência intelectual ou déficit de linguagem. Então, devido ao grande número de pessoas diagnosticadas com autismo, né, crianças hoje em dia precocemente diagnosticadas, muitos pais, familiares, mesmo professores estão observando em seu núcleo familiar
algum dos seus membros que também tem autismo e que sempre sofreram, que ficaram excluídos, e que sempre sofreram, que ficaram excluídos, que não se encaixaram, tem dificuldade em permanecer no emprego, já tem uma idade significativa, então chegando nos 40 anos nunca nem tiveram uma namorada, então começa a preocupar os familiares. Então essa sensação acaba levando as pessoas já na fase adulta a buscar o diagnóstico. E também um grande número de pessoas nunca vai receber esse diagnóstico, vai se sentir frustrada toda a vida, e um número muito grande de suicídios se dá por conta disso. Então a gente sempre trabalha essa questão da empatia, evitar o bullying, porque ninguém quer ser responsável, né, por um suicídio de uma pessoa que você acredita que ela não tem autismo, mas ela tem, só não recebeu o seu diagnóstico. Então ela está nesse grau mais leve, né, do autismo, que seria o nível 1 de suporte, que são esse que sentem mais o impacto da dificuldade aí de se socializar. Eles têm a linguagem preservada, eles conseguem estudar, conseguem cuidar da sua higiene e tudo, mas eles têm diferenças significativas de interesses, eles têm interesses restritos. E a partir do momento que eu tenho um interesse restrito, eu acabo tendo dificuldade de compartilhar o meu interesse com outras pessoas. Essa questão de se sentir único, de se sentir não enquadrado no mundo, se sentir o esquisitinho, né? Pode ser pessoa que está dentro do autismo e ainda nem sabe. Então, essa é a importância do diagnóstico precoce no TEA. O diagnóstico do autismo, ele é clínico. Então, ele é feito por uma equipe de especialistas, são feitos testes, escalas, né? Todo um processo longo de rastreio. E nos últimos tempos, tem se falado muito a questão do diagnóstico precoce. É provado já cientificamente, né? Feito um número enorme aí de dados, né? De que o autismo, quanto antes for descoberto e feito as suas terapias, muito mais significativo é a aquisição de novas habilidades para que ele se normalize, para que ele consiga adquirir. O termo normalizar, ele não é muito bem-vindo, né? Porque ninguém quer que uma pessoa se transforme em outra. Mas normalizar no sentido de que ela adquira as habilidades de que outras pessoas que estão fora do espectro, elas têm direito, né? Então, a gente acaba se preocupando muito com essa questão do diagnóstico precoce. Então, ela é feita através de avaliações, como eu falei, testes e escalas, sendo os mais utilizados para o rastreio precoce. Então, são testes que são utilizados em crianças, assim, menores, até em torno de 6, 7 anos, né, o MChat e o CARDS. Então, são testes que ajudam a diagnosticar aí o autismo. Uma equipe multidisciplinar, ela é convocada nesse momento, na questão no processo do diagnóstico, né? Então, suponhamos assim, percebi que meu filho não está se desenvolvendo de forma adequada. Ele já tem ali 3 anos e meio, ele não se comunica de forma adequada. Ele é muito agitado, o sono dele é difícil. Eu percebi, já ouvi falar de autismo, né? Vamos colocar um exemplo, né? Então, eu levo meu filho na fonoaudióloga. Meu filho não está conseguindo se comunicar de forma adequada. A fonoaudióloga, ela faz alguns testes e percebe que meu filho pode ter autismo. Então, mãezinha, você precisa levar o seu filho para fazer um exame aí com um neuropediatra, porque ele apresenta características de autismo. Então, nesse momento, a família vai haver uma grande mobilização para chegar até esse diagnóstico. É um momento muito tenso na vida dos familiares, né? Aquele momento que
surgem inúmeras informações, você fica com muito medo que a criança sua possa ter autismo, então gera uma grande ansiedade no núcleo familiar. Eu, como mãe de autista, já passei por isso e acabo também acompanhando as inúmeras famílias que passam por isso. Ninguém deseja que seu filho tenha autismo. Então, muitas famílias passam por um processo de negação, acabam atrasando essa questão do diagnóstico, que não é nada bom para a criança. Então, a melhor coisa é o seguinte, que você notou qualquer, como diz, a melhor defesa é o ataque, né? Então, melhor prevenir do que remediar, e nesse caso, a gente, quanto antes começar os tratamentos, melhor. Então, levo para o neuropediatra também vai, muitas vezes, convocar, ele faz inúmeros testes. Existem os neuropediatras que são realmente especialistas em autismo e eles acabam fazendo inúmeras perguntas aos pais, e você já sai de lá após uma consulta longa, né, que pode durar até mais de 2 horas, né, que nem no meu caso, durou mais de 2 horas, quando saiu o diagnóstico do meu filho, né, e ele já sai de lá com o diagnóstico de autismo e já prescrevendo quais terapias esse indivíduo precisa fazer. Mas em muitos casos se faz o caminho contrário, né? Então passa pela psicóloga, passa pela fono, da fono vai pro neuro, e vai encaixando as pecinhas até que finalmente quem vai fechar o diagnóstico é o médico. Porque a gente, como psicopedagogo, psicólogos também, terapeutas, nós não temos o poder de assinar o diagnóstico. Mesmo conhecendo que a criança tem autismo, ela precisa chegar até esse profissional aí da medicina que vai assinar o diagnóstico, né? Uma coisa que para nós profissionais acaba sendo meio injusto muitas vezes, mas como eles, os profissionais da saúde, que vão precisar em alguns pontos até incluir alguma medicação, né? Porque tem alguns casos que a criança é extremamente agitada, ela está oferecendo prejuízos à sua saúde de forma direta, né? Ela pode se machucar devido à incrível agitação, ela pode agredir outras pessoas, ela pode precisar, além das terapias, passar por essa questão da medicação. Então, nesse momento também, além de fechar o diagnóstico, o médico vai ser de importância vital. Então, para concluir, né, quanto mais cedo for realizado o diagnóstico, iniciadas as terapias, aumentam as chances de uma qualidade de vida melhor para o indivíduo com TEA. E falando dessas terapias, então, já que sabemos que os nossos indivíduos autistas, né, eles vão precisar da terapia o quanto mais cedo, e o primeiro fato, né, que muitas mãezinhas ficam perdidas, a professora lá, ou a fono, geralmente tá na escola, né, as professoras hoje já sabem identificar as características de algumas crianças que podem ter autismo. Então, mãezinha, você vai precisar levar seu filho para um teste de rastreio aí para ver se ele tem autismo ou não. E pode saber, você já vai ter que começar, mesmo antes de saber se ele tem ou não o autismo, já vai ter que começar com a terapeuta ocupacional, ou ele já fala, vai ter que levar na TO. Então, as mãezinhas ficam perdidas. O que é essa TO? Né? Então, a terapeuta ocupacional, a mesma TO, né, ela é a responsável por trabalhar essas habilidades que deveriam ser adquiridas pelas crianças de uma forma um tanto natural, por meio da observação e com o mínimo de dicas sociais. Mas a terapeuta ocupacional, então, ela fica responsável ali pela função de ensinar estímulos como algumas crianças autistas têm problema na coordenação, então eles vão trabalhar essa questão da musculação, da musculatura, da coordenação motora fina, vai ensinar essa criança a utilizar o talher, a escovação dos dentes de forma adequada,
a conhecer o seu corpo, a colocar a roupinha adequada, o menino colocar roupa de menino, a menina colocar roupa de menina, porque dentro do autismo as crianças acabam se confundindo. Elas não sabem o que é uma roupinha de menino, não sabem o que é uma roupa de menina, e elas também podem ter um problema muito sério sensorial de não querer usar roupa, o que deixa os pais malucos, né? Porque o filho o tempo todo sem roupa nenhuma e vai crescendo dessa forma e se torna uma preocupação. Poxa, meu filho não quer colocar roupa, mas nem para sair na rua, né? Então, é devido à questão da forte sensibilidade que eles têm, dessa questão sensorial, que é trabalhado na terapia ocupacional, essa dessensibilização das roupas, dessensibilização dos alimentos. Então, o profissional terapeuta ocupacional, ele vai ser fundamental, eu digo, é um dos principais para o desenvolvimento dessas habilidades que tornam a gente humano, né? Essas dicas sociais de como se vestir, de como se alimentar, de como se comportar em diferentes ambientes sociais. Mas todos os profissionais são extremamente importantes. Nenhum é mais importante que o outro. Por exemplo, aí o fonoaudiólogo, né? O autista, ele tem um problema crucial quanto à comunicação. Ou a palavra não sai, ou ela sai de forma inadequada, é difícil construir a palavra, é difícil construir uma frase. Eles têm a mudança ali da frase, então, em vez de eu dizer eu quero, acaba falando a Juliane quer. Então, ele modifica a função da frase ali, né? Então, coloca o sujeito no lugar errado. Então, o fonoaudiólogo ele vai trabalhar tanto a expressão, né? A formação da palavra de forma adequada, que esse indivíduo consiga se comunicar, consiga fazer a palavrinha sair de forma adequada, e ele também vai trabalhar a construção de frases. E outro problema que o autista apresenta, que é uma das características dele, que é a ecolalia. Então, temos a ecolalia funcional, que é a utilização de frases e palavras, ou ao contrário, né, palavras e frases. Então, eu ouvi falar tal palavra em algum ambiente, ou alguma frase, ou algum trecho de um filme, e no momento aqui eu preciso de uma ação. Então, eu utilizo aquela frase daquele filme para pedir algo. Então, isso se chama ecolalia, né? O que eu ouvi lá, eu utilizo de forma funcional para me comunicar aqui. Então, esse trabalho da ecolalia, a ecolalia, ela é uma característica, né, uma disfunção, já digo, cerebral, mas que ela pode ser utilizada de forma adequada. Então, através da ecolalia também há a aprendizagem de palavras, de frases que podem ser introduzidas de uma forma adequada, né? Mas eu não posso produzir exatamente o que eu escutei lá para me comunicar num contexto diferente, num ambiente diferente, porque o nome da construção lá da frase pode estar diferente com o nome que eu preciso estar utilizando com a mesma frase para me comunicar com outra pessoa. Então, o fonoaudiólogo ele vai trabalhar a ecolalia, que no caso essa ecolalia é chamada de funcional. Quando eu utilizo a ecolalia para me comunicar, ele vai trabalhar essa ecolalia que ela se minimize ao máximo, tá? Então, é um profissional essencial para a comunicação e a preservação da socialização, porque através da comunicação, esse indivíduo vai se socializar. Se ele chegar para outra pessoa e ficar repetindo a mesma coisa, a outra pessoa não vai gostar, pode não entender, né? É muito comum, né? Nossa, mas você é um papagaio. Falar diretamente para a pessoa. A pessoa não tem culpa dela estar reproduzindo, é o cérebro que está fazendo com que ela use
essa comunicação ecolálica, né? Então, isso é muito difícil para ela escutar. Poxa, não sou um papagaio, mas estou repetindo aqui e não consigo parar de repetir. Então, são situações que fazem com que a gente entenda a importância de conhecer o autismo ao máximo, porque a partir do momento que a gente conhece o autismo, a gente não fica julgando a pessoa. A gente sabe que ela age, que ela fala daquela forma, porque é o funcionamento cerebral dela e a gente acaba tendo que respeitar. Quanto à questão do psicólogo, o psicólogo vai, além da prevenção ali, do diagnóstico precoce, né, que ele tem todas as condições para estar trabalhando, o diagnóstico, as avaliações, ele também vai trabalhar essas fobias que a criança ou mesmo o adulto acaba levando para a sua vida, né? Então, é extremamente importante o trabalho do psicólogo. A musicoterapia, né, para ele descobrir a maioria, podemos dizer, né, um grande número de autistas, eles têm essa parte desenvolvida aí da arte, da música. Então, eles podem se encontrar no mundo, se enquadrar, achar os seus semelhantes, os seus interesses compartilhados aí, né, com a música, é uma opção para eles. Então, além de acalmar, de trabalhar esta questão além de acalmar o indivíduo autista, ele pode se descobrir aí um artista, um autista artista, né, como muitos se descobrem. E o ecoterapeuta, né, o trabalho com os cavalos, muito cobrado ultimamente, até um direito adquirido nos últimos tempos, o direito da ecoterapia para os indivíduos autistas. Então, tem toda essa questão do compartilhar das emoções, do carinho com o cavalo, da questão sensorial, da questão da liberdade de fazer um passeio com o cavalo, do movimento, que é comprovado já que o movimento do cavalo, ele trabalha essa questão cerebral. Então, a ecoterapia também é fundamental. Então, a gente chega à conclusão aí, né, que todas as terapias são extremamente funcionais, são importantes para o desenvolvimento das habilidades e do controle emocional do indivíduo autista. E o que é a sinoterapia? Sinoterapia é o trabalho feito com cães. Então, o cãozinho, ele é treinado para fazer o trabalho de aconchego, já dá a dizer, o trabalho de segurança desse indivíduo autista. Não muito tempo aí, nós tivemos um caso de uma modelo autista que desfilou na passarela com o seu cãozinho, né? Então, ele trouxe esse suporte emocional para ela. Então, já é permitido em vários lugares, né, que o autista possa viajar com o seu cãozinho, possa estar desfrutando desse direito de ter um amiguinho que lhe entenda, que lhe proteja, que ele se sinta acolhido, né? Então, essa parte é muito importante para o indivíduo autista, ter o seu animalzinho de estimação. Não são todos que gostam de animaizinhos de estimação, mas é muito importante. E recentemente também os autistas, né, uma questão já meia genérica, né, de todas as pessoas, estão tendo interesses por outros tipos de animais. Então, está começando também a ter autistas que saem com o seu galo de estimação, com outros bichinhos de estimação. Todos que possam caber, já digamos, numa sacolinha de passeio, né? Não pode sair com um bicho muito grande também. Então, enquanto equilíbrio emocional, que possa estar valendo, né? Que não cause prejuízo a outras pessoas, a gente precisa aprender a aceitar e respeitar. E o fisioterapeuta, ele vai trabalhar, então, essas questões da musculatura, né? Tem muitos autistas que têm essa questão associada às comorbidades, né? Da musculatura.
a tal da hipotenia, né, que torna com que os seus músculos sejam muito fracos e eles têm dificuldade, então, para ter essa movimentação adequada, o fisioterapeuta vai trabalhar. Também pode trabalhar outras questões, né, como alguma atividade física, natação, jogo de algum tipo de esporte. O fisioterapeuta pode entrar neste meio também, sendo de muita utilidade. Então, todas essas terapias são essenciais para o desenvolvimento da pessoa com autismo. Podemos deduzir que não é muito fácil, né, para os familiares dar conta de toda essa problemática de levar o seu filho a essas inúmeras terapias que são extremamente necessárias para o desenvolvimento da criança. Então, não são todos os pais que dispõem desse tempo, de condições financeiras. O Sistema Único de Saúde ainda está bem abaixo do esperado, né? Porque o número de pessoas com autismo é muito grande e as vagas são menos do que o número de autistas exige. E ainda podemos concluir que não é só os autistas que precisam dessas terapias, né? São outras pessoas com outros problemas de saúde também precisam de terapias. Então, a questão do autismo é um problema de saúde pública, onde os indivíduos precisam do atendimento multidisciplinar e, em alguns casos, medicamentoso, a fim de garantir o desenvolvimento de suas habilidades e assegurar sua autonomia na vida adulta. Então, é um longo processo. Num primeiro momento causa muita preocupação aos familiares, com o tempo vai naturalizando, né? Como tudo na nossa vida, a gente aprende a naturalizar, e o aprendizado também da família com autismo, dos profissionais que trabalham com eles são imensos, é de muito valor. A gente aprende muito a questão da empatia, a questão do que é importante nessa vida. Então, é um trabalho longo de desenvolvimento do ser humano, que não somente a pessoa com autismo se desenvolve, mas os profissionais que trabalham diretamente ou indiretamente com essa pessoa. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula. Deixem seus comentários. Temos o canal direto aí de acessibilidade, aí quem precisar tirar alguma dúvida, que um dos professores estará entrando em contato e respondendo as suas dúvidas o mais rápido possível. Então, um abraço e até a próxima aula.